Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir ao vídeo. Aqui é Angel Black trazendo sempre histórias de terror para vocês. Para você que não conhece o canal, considere assistir o vídeo. Se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, sem mais delongas, vamos às histórias. A Chama Eterna. Nas montanhas de Oaxaca, perto de uma pequena cidade isolada, encontra-se um antigo mosteiro abandonado. Dentro daquele mosteiro, diz que arde uma chama que nunca se apaga, a chama eterna, e que aqueles que a observam ficam marcados por um destino assustador, credo. A história dessa chama remota a séculos atrás, quando um grupo de monges dedicados à oração vivia no mosteiro buscando a salvação através do sacrifício e da devoção. Segundo a lenda, um jovem monge cheio de ambição e desejo de poder tentou invocar uma força negra para alcançar a imortalidade. Durante uma noite de rituais proibidos, acendeu uma vela especial no altar do mosteiro e, com a ajuda de antigos textos ocultos, invocou uma entidade desconhecida. No entanto, em vez de obter a tão sonhada imortalidade que desejava, ele libertou foi uma maldição terrível, uma chama que nunca se apaga, alimentada pelas almas daqueles que se aproximam do mosteiro. No início, a chama parecia inofensiva, uma luz quente que oferecia conforto na escuridão. Mas logo os aldeões começaram a perceber que aqueles que se aproximavam do mosteiro nunca mais voltavam. Dizia que a chama atraía almas perdidas, prendendo as mesmas na sua luz e depois consumia-as lentamente. À medida que mais pessoas se aproximavam em busca de respostas, a chama crescia, mais intensa e brilhante, e o mosteiro enchia-se de sombras que sussurravam na escuridão. Os poucos corajosos que tentaram apagar a chama ou destruí-la de alguma maneira nunca conseguiram sair com vida. Os relatos dizem que, antes de morrer, se podia ouvir os gritos distantes vindo da chama, como se as almas presas tentassem alertar os outros do perigo. Aqueles que caíam sob sua influência ficavam marcados. Sua pele ficava pálida e seus olhos vazios, como se fossem meras sombras do seu antigo ser. Hoje em dia, o tal mosteiro ainda está de pé, mas está rodeado por uma aura de terror. Lendas afirmam que, se alguém se atrever a se aproximar da chama, seu destino estará selado para sempre, condenado a vaguear como um espectro, alimentando a luz eterna que arde sem cessar.
Essa história foi postada no grupo Histórias de Terror, A Chama Eterna. Esse relato me fez lembrar de uma coisa que a minha mãe sempre dizia: nem tudo que reluz é ouro. Nada que parece realmente é. Temos que tomar cuidado quando formos nos aproximar de certas coisas e até mesmo pessoas que às vezes, como essa luz eterna, irradia uma falsa, uma ilusória luz para nos atrair. Não é verdade? E às vezes vamos que nem mariposa ao encontro de uma chama para um caminho sem volta. Vocês já conheciam essa história? Se sim, deixe aí nos comentários. E se tem história parecida, envie para o e-mail do canal. Vamos para a próxima de hoje? A Irmã Perdida. A cidade estendia-se diante dele como um monstro de concreto e aço. Mas para Luiz só havia um lugar: o lixo no final da avenida. Aquele lixeiro enorme, pestilente, que parecia não ter fim. Desde que sua irmã Valéria tinha desaparecido, cada dia se tornou um pesadelo sem fim. Ninguém parecia saber de nada. Ninguém parecia se importar. O cheiro do lixo era nojento. As montanhas de lixo pareciam respirar sob o calor sufocante do meio-dia. Luiz andava por aí há dias perguntando a quem habitava aos arredores, procurando desesperadamente algum sinal, uma pista. Suas mãos estavam cortadas e sujas de mexer entre o lixo. Seus pés tremiam de exaustão, mas a sua mente estava fixada em uma coisa: encontrar Valéria. Ela era sua irmã mais nova, uma menina de apenas 12 anos de idade, cabelos escuros e olhos grandes, cheios de sonhos. Ela tinha saído uma tarde para brincar no parque e nunca mais voltou. A polícia tinha feito pouco, arquivando seu caso juntamente com tantas outras crianças perdidas na cidade. Mas Luiz não. Luiz não desistiria. Todas as noites voltava para o lixo e ele estava convencido de que de alguma forma Valéria estaria lá. Ao pôr do sol, o lixo ficava ainda mais sinistro. As sombras se alongavam e o silêncio tornava-se opressivo. Luiz avançava com uma lanterna que mal iluminava o caminho à sua frente. O som dos ratos correndo entre os montes de lixo misturava-se com um eco distante de vozes humanas, gritos ocasionais, risos apagados. Olhos curiosos observavam-no à distância, seres invisíveis entre a negritude. Mas ele não parava, ele não podia parar. Naquela noite, enquanto mexia em um monte de papelões e trapos velhos, sentiu algo frio e duro debaixo de sua mão. Levantou a lanterna, iluminando um pulso partido, com o cabelo emaranhado e olhos vidrados, olhando para o vazio. O coração dele deu uma volta. Era a boneca favorita de Valéria, aquela que ela sempre carregava consigo. Luiz
Segurou-a com as mãos trêmulas, apertando-a contra o peito, como se fosse a própria Valéria. O desespero o consumiu. Valéria sussurrou ao vento com a voz quebrantada: onde você está, minha irmã? Onde? Continuou caminhando, mais rápido agora, como se uma força invisível o guiasse. De repente, ele viu uma figura mais adiante, entre dois montículos de lixo. Era pequena, curvada. Sua respiração parou. Ele correu para a figura com a lanterna levantada, o coração martelando em seu peito. E então ele a viu. Valéria estava ali deitada, seu corpo meio coberto por plásticos e desperdícios, sabe? Como se a própria cidade tivesse a engolido e cuspido depois. Seu rosto estava sujo e os olhos abertos olhavam para o céu, mas não havia luz naqueles olhos. Sua pele estava fria e pálida, como um mármore. Luiz caiu de joelhos ao lado dela, incapaz de respirar, incapaz de entender o que via. Valéria, não! Por favor, não! Gritou, abraçando seu pequenino corpo, sentindo o peso da realidade esmagá-lo. Sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos viam. Abraçou-a forte, como se o seu abraço pudesse devolver-lhe a vida, como se seu choro pudesse despertar o seu sorriso. Mas o silêncio foi sua única resposta. O mundo estava seguindo seu curso, indiferente à dor de um irmão que tinha perdido seu bem mais precioso. O vento soprou mais forte, arrastando folhas e papéis pelo ar, fazendo as sombras dançarem nas paredes do lixo. Luiz não podia soltá-la, não podia deixá-la ir. Lembrou-se dos dias em que eles brincavam juntos, quando ela ria e corria pelo parque. Lembrou-se das noites em que lia histórias para ela dormir. Sua mãozinha tão pequena agarrada à sua. E agora tudo o que restava era esse momento horrível, injusto e frio. O tempo parou enquanto ele segurava Valéria em seus braços. Em seu desespero, gritou para o céu, sua voz rasgada pela dor, mas o céu permaneceu mudo. Ninguém veio a seu auxílio, ninguém ouviu seu clamor. Apenas o homem do lixo, com o seu fedor penetrante, parecia observá-lo, indiferente ao seu sofrimento. Luiz sentiu que suas forças o abandonaram. Sua irmã, sua pequena Valéria, tinha desaparecido e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ele ficou ali sentado no meio do lixo, com a irmã nos braços, enquanto a noite avançava
e o frio se instalava em sua pele e também em sua alma. O amanhecer chegou, mas Luiz não sentiu. As primeiras luzes do dia revelavam uma cena desoladora. Um jovem abraçado à sua irmã perdida em um lixo sem fim. Um caminhão do lixo se aproximou, mas ninguém desceu. Ninguém interrompeu aquela dor silenciosa que parecia preencher todo o espaço. E assim, no aterro da cidade, entre restos de vidas esquecidas, Luiz ficou com Valéria, perdido, quebrado, em um mundo que já não fazia sentido. O final chegou, mas não o final que ele procurava. Foi um final injusto, cruel, onde a esperança tinha morrido muito antes do sol nascer. Ninguém veio buscá-los, ninguém os resgatou. A vida seguiu seu curso, deixando os irmãos esquecidos no lixo da cidade, como se eles nunca tivessem existido. E o vento soprou, levando seus nomes, suas memórias, seus sonhos, deixando-os no esquecimento perpétuo, enterrados sob o peso de um mundo que nunca parou para olhar para trás. Relatos reais. A irmã perdida. Esse relato foi postado no grupo Relatos Real. O nome do grupo é esse, tá, gente? Relatos Real no singular. Gente do céu, desculpa, mas me emocionei aqui. Porque essa história não acontece só com o nosso personagem aqui, principal desse relato. Essa história é muito mais comum do que se imagina. O amor ao próximo não existe mais. E existem muitos monstros às soltas, arrancando muitas Valérias de seus pais, de suas mães, de seus irmãos. E o mundo não para ver. O mundo não se interessa. Gente, isso é de deixar a gente indignada, né? Porque o mundo tá nessa situação. Esse é um relato real, mas não é um relato. Isso acontece todos os dias, em todas as partes do mundo. Temos que ter muito cuidado com nossas crianças. Esse é o ponto principal. E mais, temos que também prestar atenção na dor do outro, que hoje ninguém mais está fazendo isso. O mundo segue seu curso, sem olhar para trás, como diz o relato, sem ver os irmãos, pais, mães, amigos que perdem os seus entes queridos para monstros, não lobisomens, não mendigos, não bruxas, mas seres, abre aspas, humanos, fecha aspas, humanos, que tem certos indivíduos que são pior que qualquer monstro de pesadelos. E o pior do pesadelo, a gente acorda da vida real. Não. Gente, desculpe, o meu desabafo é que essas histórias mexem comigo. Histórias de sonhos perdidos, esperanças dilaceradas, histórias sem finais felizes.
Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Próxima história: Saudades Eterna. No coração de uma velha mansão abandonada, dizia-se que a alma de um homem permanecia presa, incapaz de encontrar a paz. Era um fantasma solitário, condenado a vaguear pelas sombras de sua antiga casa, onde as memórias do passado se agarravam às paredes como um eco interminável. Seu nome em vida tinha sido Santiago, um homem de poucas palavras, mas muitos sonhos, todos eles enterrados juntos a seu corpo em uma sepultura jaz esquecida. Em vida, Santiago tinha sido um homem tímido, tão introvertido que nem se atrevera a confessar o seu amor à jovem que o tinha conquistado com um simples sorriso. Aquela jovem era Júlia, a luz que iluminava seu mundo escuro e monótono. Santiago observava de longe, sempre da segurança da distância, desejando ter a coragem de se aproximar, de falar com ela, dizer-lhe o quanto ele a amava. Mas os dias passavam e suas palavras ficavam presas na garganta. Júlia era linda, com um sorriso que ecoava como sinos na sua alma, e seus olhos grandes e profundos pareciam conter um universo inteiro. Santiago via todos os dias passar em frente à mansão onde trabalhava como jardineiro. Via a mesma sentar-se no parque. Via ela andando na chuva com o guarda-chuvas vermelho. Mas o seu amor era apenas uma sombra escondida atrás das paredes de sua covardia. Um dia, o destino cruel e imprevisível decidiu separar os seus caminhos, antes mesmo que Santiago pudesse sequer pensar em uma confissão. Uma doença súbita o deixou acamado e, em questão de dias, sua vida se extinguiu como uma vela deixada ao vento, com sua chama apagando-se. Ele nunca teve a oportunidade de dizer a Júlia o quanto a amava. Morreu com o seu amor guardado no peito, um amor nunca revelado e também nunca correspondido. Mas a morte não foi o fim para Santiago. Sua alma, presa por um desejo insatisfeito, recusou-se a abandonar a velha mansão. Permanecendo naquele lugar, invisível para o mundo dos vivos, mas com os seus sentimentos tão vivos como sempre. Desde então, todas as noites o seu espírito vagueava pelos corredores escuros, incapaz de tirar o seu olhar do mundo exterior. Da janela do segundo andar, onde ele trabalhava, observava cada pôr do sol, esperando ansiosamente a chegada de Júlia. Os anos se passaram e Júlia, sem saber da existência de Santiago, sem saber daquele seu amor secreto, continuou sua vida.
Apaixonou-se por outro homem, casou-se e teve filhos. Santiago sempre observava a mesma das sombras. O seu coração imortal, cheio de tristeza e saudade, sabia que não podia mais chegar perto dela, que o seu tempo tinha se passado, mas não podia deixar de sentir que ainda a amava e que sempre a amaria. Todas as noites, quando o vento soprava pelas fendas da mansão, seu lamento silencioso ressoava nas paredes. Ele observava Júlia à distância, vendo a mesma envelhecer lentamente, vendo seus cabelos ficarem cinzentos, vendo a vida abraçá-la, e ele continuava sendo uma sombra no mundo que já não se lembrava mais dele. Mas ele não podia abandonar o seu posto, não podia deixar de amá-la, mesmo que o seu amor fosse impossível, mesmo que o seu amor estivesse fadado, condenado a não ser correspondido. Numa noite de inverno, Júlia voltou para a mansão. Seu marido tinha morrido e seus filhos tinham ido embora. Ela estava sozinha, assim como Santiago, mas ela estava viva. Com passos tremendo, ela subiu as escadas poeirentas da velha mansão, como se algo a chamasse, como se uma força invisível a levasse para o lugar onde Santiago tinha passado uma vida inteira esperando. Quando chegou ao segundo andar, sentiu uma presença, um frio que a envolveu. Alguma coisa a fez parar em frente a uma janela. Seus olhos se encontraram com o luar tênue por um instante. E ela sentiu ali que não estava sozinha. Santiago estava lá, observando a mesma como sempre, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Júlia não o via, mas o seu coração batia com uma estranha melancolia, como se sua alma reconhecesse a dele, como se soubesse que, de alguma forma, alguém a amara em silêncio desde as sombras. Quem está aí? Perguntou Júlia, com a voz quebrantada pela idade e pelo medo. Santiago quis responder, quis gritar com ela que era ele, que ele sempre esteve lá esperando, mas sua voz não saiu. Sua presença era apenas um sussurro ao vento. Júlia, sentindo uma estranha calma, sorriu ligeiramente e, por um breve instante, Santiago acreditou ver em seu rosto o mesmo brilho daqueles anos distantes, como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fosse aquela jovem que ele amara em silêncio. E então, naquele momento de ilusão, sentiu sua alma estremecer. Era o mesmo amor, a mesma devoção, mas também a mesma dor. Santiago sabia que nunca poderia tocá-la, que nunca poderia abraçá-la, mas enquanto a visse, enquanto sentisse a sua presença, o seu amor viveria. Júlia
Alheia ao tormento de Santiago, partiu sentindo um peso a menos no seu coração, como se tivesse encontrado algo perdido. O tempo seguiu seu curso. Júlia finalmente juntou-se ao marido na morte, deixando para trás a casa, as memórias e a vida. Mas Santiago ficou lá, sozinho na mansão, observando o mesmo lugar onde tinha visto a sua amada pela última vez. Seu amor não morreu com ela, mas ficou mais intenso, mais desesperado. Um amor eterno e nunca correspondido. A mansão desmoronou ao longo dos anos, mas Santiago continuou preso ao seu amor imortal, esperando o retorno de Júlia, esperando o impossível, condenado a um amor que nem a morte poderia apagar, condenado a observar para sempre, incapaz de deixar ir. E assim, entre as ruínas, o fantasma de Santiago continua vagueando, procurando sua amada em cada sombra, em cada brisa, esperando eternamente por um amor que nunca foi e nunca será. Gente, que triste, né? Saudades eternas, postado no grupo Relatos Real. Aterrorizados, esse aqui mexeu também comigo. Imagina você amar uma vida inteira e depois da vida também e não ser correspondido. Nos põe para pensar, não é? Não devemos deixar passar as chances que a vida nos dá. Se você tem vontade de falar algo para alguém, desde que não vá, magoar essa pessoa, destruir a vida dela, algo como um amor incubado, como o de Santiago, fale. O não você já tem, né? Vai que nessa você tem um sim. E foi uma coisa que, pela covardia, ele não fez e agora está perdido pela eternidade, sonhando com um amor que nunca aconteceu e talvez nunca acontecerá. Vai saber, né? Na eternidade que pode acontecer, mas ele tem que desapegar, né? O apego é algo que nos prende, nos machuca. Não é fácil desapegar de coisas, pessoas, mas é necessário, não é? Mesmo que doa, mesmo que machuque, precisamos evoluir e desapegar do que nos deixa preso. E aí, o que acharam das histórias de hoje? Se você não é inscrito e ficou até o final, gostou do meu trabalho, considere se inscrever no canal e ser um aterrorizado também. Peço a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem dar uma compartilhadinha nos vídeos, isso me ajuda muito, e ativar as notificações, caso você queira recebê-las sempre que eu postar algo novo na plataforma. Deixe um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho, e se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Será uma honra narrar a sua experiência, seu conto, sua história aqui para todos que por aqui passarem. Quero agradecer a todos os colaboradores. Quando digo isso, eu digo canais parceiros, grupos, páginas, vlogs, que me ajudam tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E quero agradecer também a todos os aterrorizados que estão sempre aqui comigo. Amigos, considerem também me seguir nas outras redes sociais. Ficarei muito lisonjeada de tê-los por lá também. Meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!